Olá, é uma grande alegria poder estar aqui novamente por meio do nosso canal no YouTube, no canal do Centro Espírita de Olindo Alves, para poder convidá-los para refletir sobre mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre o tema esquecimento do passado, que se encontra no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente, a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. Bom, nós começamos a reflexão antes de falar da questão do esquecimento do passado, do pilar da nossa doutrina, que é a reencarnação. Então, em primeiro lugar, acreditamos que estamos aqui nesse plano, não por uma existência apenas, mas que viemos por muitas e muitas existências, tantas quantas forem necessárias, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer cada vez mais, alcançar degrau a degrau, como sendo cada existência um novo degrau, para corrigirmos as nossas imperfeições. Isso dádiva de Deus. A reencarnação é a maior prova da justiça e do amor de Deus por nós. Então, sabedores que somos dessas várias existências pelas quais nós passamos aqui nesse plano, nós vamos então refletir sobre a questão do esquecimento do passado. Então, o que ela nos coloca? A cada nova existência é que nós, é como se nós apagássemos de certa forma as existências anteriores. É uma nova oportunidade de nós refazermos aquilo que não fizemos direito nas existências anteriores. Isso se seguindo existência após existência, lembrando que nós, a cada existência, podemos dar muitos passos para o nosso progresso ou pequenos passos para o nosso progresso. Esse trecho aqui do Evangelho ele nos mostra também que nós nascemos normalmente no mesmo meio e com as mesmas pessoas. Por quê? Exatamente porque nós temos contas a ajustar com essas pessoas, nós com elas e elas conosco. Então, o fato de nós nascermos no mesmo meio com as mesmas pessoas para fazer os ajustes necessários já demonstra por si mesmo que, se não esquecêssemos do passado, ficaria praticamente impossível nós conseguirmos evoluir. Por quê? Porque a vida, cada encarnação, ela exige reparação de nós para com nossos semelhantes e deles para conosco. Então, a única forma de evoluir é por meio dessas reparações. E dessa forma, o esquecimento é essencial.
Imaginem se nós trouxéssemos conosco toda a lembrança do mal que fizemos para essas pessoas, do quanto nós as prejudicamos e muitas vezes nós fizemos um mal muito grande, às vezes um mal extremo de poder ter tirado a vida dessas pessoas ou atrasado a vida, a evolução dessas pessoas, ter sido um empecilho para o crescimento dessas pessoas. Imaginem essas pessoas que vêm agora numa nova existência, próximas a nós, às vezes dentro do nosso próprio lar. Se lembrássemos disso, não conseguiríamos sair do lugar, teríamos vergonha, estaríamos humilhados perante elas e isso com certeza seria um entrave imenso para nossas relações sociais. Ao mesmo tempo, o contrário, sabendo que estamos no mesmo grupo, na convivência de alguém que nos fez um mal muito grande, de alguém que atrasou o nosso progresso, de alguém que nos humilhou, que nos ofendeu, que tirou a nossa vida. Imagine, o ódio, ele reacenderia, ele voltaria com toda a força e com certeza nós não conseguiríamos seguir em frente. Ao contrário, o esquecimento é bênção. O esquecimento é a única oportunidade que nós temos de amar essa pessoa que nos fez o mal ou de sermos amados pela pessoa que nós prejudicamos. É a única forma de nós podermos recomeçar dentro de uma nova relação e dessa forma recuperar aquilo que nós perdemos, reparar o mal que fizemos ou permitir que o mal que nos foi feito seja reparado. Então, temos na doutrina espírita muitos exemplos, muitos livros que trazem muitas e muitas e muitas histórias que nos mostram o quanto o esquecimento do passado é salutar. Lembrando que o esquecimento também ele é relativo, é um esquecimento relativo. Porque se nós analisarmos com atenção, fizermos um exame de consciência, que é sempre essencial, é sempre a nossa consciência nos dizer, nós vamos conseguir perceber quais são as más tendências que nós temos, quais são os sentimentos ruins que nós temos, às vezes, por determinadas pessoas e para os quais nós não encontramos explicação nesta existência. Esse será o norte da reparação. Então, todas as más tendências que nós trazemos e nós, fazendo o exame de consciência, nós conseguimos perceber, é nesse exame de consciência e nessas más tendências que nós temos que nos concentrar. Não precisamos saber do passado. Essas más tendências, elas já nos dizem no que é que nós temos que melhorar. Quais são as nossas falhas? Quais são as virtudes que eu preciso desenvolver? É a falta de paciência que eu tenho? É o egoísmo? É o orgulho? E é nisso que eu tenho que me concentrar. Não preciso me lembrar do passado. Se eu tenho orgulho ainda dentro de mim, é porque em existências anteriores eu não consegui vencê-lo ainda. Se eu tenho a falta de humildade, ou se eu tenho más tendências, é nelas que eu tenho que me concentrar para poder crescer e para poder evoluir. Se eu tenho pessoas, existem exemplos às vezes dentro da nossa própria família, ou nós observamos dentro de outras famílias, pais e filhos, e mães e filhos, e irmãos, que não conseguem ter uma relação de amor ou de afeto, ou que a convivência causa repulsa. E aí nós paramos e pensamos, por que isso acontece? Não precisamos saber.
Não precisamos saber, é fácil adivinhar. Existe algo em outras existências que faz com que isso se dê assim. Por quê? Porque a falta de amor entre os pais e filhos é contrária à natureza. A natureza é de amor. Quando os pais, eles têm um primeiro contato com um bebê recém-nascido, brota dentro deles, pela própria natureza, um instinto de amor e de proteção e de cuidado. Quando isso, de alguma forma, não acontece ou não acontece completamente, é aí que está todo o trabalho que deve ser feito. Não precisamos recorrer a recursos que busquem no passado a explicação. É ali que tem todo o trabalho a ser feito. Quando temos por nosso semelhante, quando deveríamos naturalmente amar, e nós percebemos que naturalmente não existe essa tendência, é ali todo o trabalho a ser feito. É ali que precisamos concentrar todo o nosso esforço, por mais difícil que seja, por mais difícil que pareça. É ali que reside todo o nosso trabalho, nas más tendências e nesses sentimentos de repulsa ou de falta de amor que brotam sem nenhuma explicação. Então, todo o trabalho de reparação é aí que reside. O Livro dos Espíritos traz na mesma linha essa reflexão. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Ou seja, como diz aqui o próprio Evangelho também, pelo esquecimento do passado, nós estamos livres para praticar o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer a nossa escolha diante daquele irmão pelo qual nós temos a repulsa. Nós podemos fazer a escolha de aceitar aquele sentimento e retirá-lo da nossa vida, ou de amá-lo, de trazê-lo para dentro da nossa vida, amá-lo e seguir em frente. Não precisamos saber quem ele foi, ou para nós, ou o que nós fomos para ele. Isso só nos prejudicaria. Isso não poderia nos ajudar em nada, segundo o que nós acabamos de ler. Então isso nos ofuscaria e nos paralisaria. O esquecimento é salutar e só nos cabe escolher. Não quero, não vou amá-lo. Nós podemos escolher, mas sabendo que em algum momento nós vamos reencontrar esse nosso irmão e nós vamos ter que quitar essa dívida. A lei de causa e efeito, ela é inexorável, nós nunca fugiremos dela. Nós precisaremos sempre, a todo mal feito, existe uma reparação a ser feita. Lembrando que esse esquecimento do passado, ele é momentâneo. Tem um trecho ainda aqui no Evangelho que diz assim: de resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea, ou seja, é só durante ela que ele é necessário para que nós possamos evoluir, para que nós possamos avançar, para que nós tenhamos a opção de amar. Sem o esquecimento do passado, essa opção inexistiria praticamente. Nós ficaríamos parados como um filme que volta sempre para o mesmo ponto. Aquele filme que está com defeito e não consegue ir em frente. Então aquele trecho da fita que está com problema e para ali e não consegue avançar.
Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea. Quando vamos embora, esse esquecimento ele é deixado para trás, tudo volta à tona e nós temos toda a plena consciência de todo o passado, de tudo que nós vivemos, e aí vamos poder, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, fazer uma revisão de tudo aquilo que nós vivemos e dos passos que nós demos em frente, daquilo que nós conseguimos seguir em frente. Então é isso, o esquecimento do passado é bênção para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer. Sem ele, nós não conseguiríamos jamais. Fica aqui, para encerrar, do nosso querido amigo Chico Xavier, uma lembrança. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Saibamos disso, acreditemos nisso e sigamos com confiança no projeto de Deus para cada uma das nossas existências. Muito obrigada e até a próxima.